Lucas capítulo 15, no versículo 11 em diante. Lucas capítulo 15, no versículo 3 em diante. Lucas capítulo 15, no versículo 3 em diante. Versículo 11 eu preguei semana passada, né? Hoje é um pouquinho antes. Lucas capítulo 15, no versículo 3 em diante. Contrário, gente, posso ler? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Então lhe propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, ponha-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Queridos irmãos, na semana passada eu preguei aqui a respeito do filho pródigo. Amém? A história do filho pródigo e a história da ovelha perdida, as duas histórias, elas se encontram no mesmo capítulo da Bíblia. E quando Jesus, porque foi Jesus que contou, que fez essa narrativa, quando Jesus contou essas duas histórias, são duas alegorias, são duas parábolas que têm como objetivo mostrar para o ser humano como que Deus enxerga o ser humano, a forma como Deus ele enxerga o ser humano com relação a essas duas passagens. Veja bem, as duas passagens elas têm a mesma importância, elas tratam do mesmo assunto, porém de um ângulo um pouquinho diferente. Na semana passada, quando nós ministramos sobre o filho pródigo, deixa eu relatar um pouquinho assim, para você relembrar, e para aqueles irmãos que não estavam no domingo passado, entenderem do que nós estamos falando. Quando nós ministramos aqui a história do filho pródigo, o que ele nos mostra? Que o filho mais novo de uma família resolveu sair de casa e ir para uma terra distante. Então ele indaga o seu pai, ele pede a sua parte da herança, pega os seus bens, vai para uma terra distante, gasta tudo de forma descontrolada. Aquela terra passa por um tempo de crise, de fome, ele começa a passar dificuldade. Num certo momento ele cai em si e resolve voltar para casa. E quando chega em casa, o pai está de braços abertos lhe esperando. Observe que na passagem do filho pródigo, o pai não vai atrás do filho. O pai está disposto a perdoar e a receber o filho de volta na sua casa e recebê-lo como filho. Mas o pai não vai atrás do filho. Parece até assim, de uma certa maneira, um descaso do pai de não ir buscar o filho. Mas é que o pai ele tem um conceito de ensinamento com o filho. Porque pai que ama o seu filho de verdade, ele sempre vai ensinar o que é certo para o seu filho. Ele vai ensinar o correto, porque ele quer que o filho aprenda a fazer correto. Então o pai, ele sabe que se ele for atrás buscar o filho, ele vai trazer de volta para casa um filho rebelde. E o pai quer que o filho volte para casa arrependido, consciente do seu erro e disposto a começar uma nova jornada na sua vida. Agora, a passagem das 100 ovelhas e da ovelha perdida, ela narra o mesmo episódio, é a mesma alegoria, só que num formato diferente e com uma pessoa de um comportamento diferente. Então eu preciso explicar para você, narrar para você a história da ovelha perdida, como de fato ela aconteceu. As duas histórias, irmãos, elas se assemelham. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse assim, quando ele fala da passagem das 100 ovelhas e quando ele fala do filho pródigo, ele diz assim, se assemelha
alegoria ao reino de Deus. Então é uma alegoria destinada ao reino de Deus. Está fazendo um comparativo como é que é o reino de Deus pela ótica de Deus e não pela ótica do ser humano. Então veja bem, deixa eu narrar para você literalmente a história da ovelha perdida, do animal ovelha. Não estou falando ainda no sentido espiritual, mas no sentido físico mesmo. O pastor, quando está pastoreando um grupo de um rebanho de ovelhas e 100 ovelhas, ele tem lá um grupo de 100 ovelhas, ele está ali. A ovelha é um animal que não tem senso de direção. Por isso que a ovelha ela se perde muito fácil. Se ela se afastar do rebanho, a possibilidade dela se perder é muito grande, porque ela não tem senso de direção. Não é que nem um gato que você pega, leva 30 km de distância dentro de um saco, dentro de um carro, larga ele numa estrada e vai para casa e se arriscar antes que você em casa. O gato, o cachorro tem muito senso de direção. A ovelha não tem. Se você afastar ela, alguns metros de distância do curral, do pasto e do rebanho, ela tem dificuldade de voltar. A ovelha tem dificuldade até de identificar o portão para entrar dentro de uma aprisco. Então o pastor deixa o grupo de ovelhas reunido, ele leva o grupo de ovelhas para um pasto verdejante, um alimento saudável, e ele fica ali cuidando do rebanho, olhando se está tudo bem, porque a ovelha é um animal muito ingênuo, e é um animal que o predador tem muita facilidade de devorar. E aliás, a ovelha ela tem muitos animais predadores. Então a ovelha ela tem que ser cuidada, ela tem que ser protegida. Então o pastor fica ali cuidando. E veja bem, o pastor está ali cuidando da ovelha, do rebanho de ovelhas. As ovelhas estão ali pastando. Como é que um pastor de ovelha pastoreia o seu rebanho? Ele fica cantarolando ou assobiando na volta das suas ovelhas. Cantarolando ou assobiando. Por quê? Porque a ovelha reconhece a voz do seu pastor. A ovelha reconhece. A principal referência para o animal, a ovelha, é a voz do seu pastor. Agora está lá um rebanho de ovelhas, 100 ovelhas, pastando lá naquela pastagem verdejante, o pastor ali cuidando. De repente uma ovelha, porque ela é ingênua, a ovelha ela é simples, em alguns momentos a ovelha é descuidada, ela começa lá pastando, aqui tem uma moitinha de capim mais verdinha, ela vai ali comer, aí ela olha lá na frente, tem uma outra moitinha de capim, ela vai lá comer mais um pouquinho, e ela não percebe que aos poucos ela está se distanciando do rebanho. E quando ela se distancia do rebanho, ela se torna, além de se tornar uma presa fácil para os predadores, a possibilidade dela se perder e não achar mais o rumo para voltar para o rebanho é muito grande. E ela vai se afastando. De repente ela entra atrás de uma árvore, de uma galhada, e daqui a pouco ela perde a noção, não sabe mais onde está, fica apavorada, fica desesperada, porque ela é um animal assustado, um animal que tem medo, e ela vai se assustando, daqui a pouco ela corre o risco de cair num barranco, numa ribanceira, de enroscar sua lã num galho de espinho, e aí ela vai cada vez se embanhando mais, numa direção errada do rebanho, e ela se perde. Agora o pastor, talvez por um pequeno descuido, pelo fato de estar cuidando de 100, deu uma descuidada e não percebeu que a ovelha se afastou. Agora chega a tarde, o pastor vai levar o rebanho para o aprisco. Por quê? Porque o único lugar para se ter segurança para um grupo de rebanho é o aprisco. Porque no aprisco as ovelhas estão protegidas. Lá nenhum predador pode entrar. Então lá elas têm segurança, lá elas dormem em tranquilidade. Elas se amontoam uma encostadinha na outra e conseguem dormir em segurança. Agora o pastor leva de volta. Ele vai dizer assim: poxa, mas ele não percebeu que está faltando uma? São 100 ovelhas. Ele não consegue. Não tem como contar a ovelha no campo. Como é que o pastor conta a ovelha? Quando ele volta para o aprisco, ou para o curral, para você entender melhor, a entrada do curral,
A entrada do portão que leva para o aprisco, ele é estreito, a ponto que só dá para passar uma ovelha. Se você já frequenta a igreja há muito tempo, já deve ter ouvido alguma mensagem, alguma pregação, falando de uma porta, de um caminho estreito. Quando as ovelhas estão voltando para o aprisco, e elas precisam passar por aquela entrada apertada para entrar para dentro do curral, para entrar para dentro do aprisco, é o momento que o pastor conta as suas ovelhas. 1, 2, 3, 4, 97, 98, 99. Está faltando uma. Cadê a 100ª ovelha? Uma ovelha se perdeu. Agora já anoiteceu. Agora o pastor não tem possibilidade de ir novamente no pastagem, de ir novamente no campo para tentar encontrar a ovelha. Vai ser inútil. Então o que ele faz, irmãos? Ele aguarda amanhecer o dia. Agora a ovelha está lá, perdida. Talvez tenha caído na ribanceira. Há possibilidade até dela ser atacada por um animal e ter sido devorada naquela noite. Mas o pastor diz assim: não, amanhã de manhã, bem cedo, eu vou sair para procurar a ovelha perdida. Quando amanhece o dia, as ovelhas ficam acordadas ali no curral, esperando o pastor abrir o curral para elas irem para a pastagem. O pastor diz: hoje nenhuma ovelha vai comer, enquanto eu não encontrar a ovelha perdida, ou pelo menos parte dela, para entender que ela foi atacada e foi demorada. Mas eu vou em busca dela. O pastor deixa então todas as ovelhas em segurança, as 99, ele pega o seu cajado e ele vai para o campo para buscar, procurar a ovelha. Essa procura pode ser que demore 1 dia, 2 dias, 3 dias. Essa procura pode ser que tenha êxito, que ele traga a ovelha de volta, mas pode ser que ele não consiga trazer, que ele traga apenas sinais de que ela foi devorada no campo. Quando o pastor vai, qual é a estratégia para ele encontrar a ovelha? Ele vai cantarolando e assobiando. Por quê? A hora que a ovelha ouvir o cantarolar do seu pastor, o assobiar do seu pastor, o que ela vai fazer, irmãos? O que ela vai fazer? Ela vai berrar. E é com o berro da ovelha que o pastor encontra aonde quer que ela esteja. É com o berro da ovelha que ele entende que a ovelha está viva, e ele vai lá então, toma ela nos braços e traz ela de volta. Porque se ela não estiver mais viva, ou se ela não for mais uma ovelha, ela não berra mais como ovelha. Agora vamos transformar isso, aí leva o aprisco e cuida dela. Vamos transformar isso para o nosso momento. Normalmente as pessoas, quando ouvem essa mensagem, automaticamente todos têm o mesmo pensamento, que uma pessoa só é responsável por isso. Na verdade não. Quando Jesus conta essa alegoria, tanto do filho pródigo como das 100 ovelhas e da ovelha perdida, a referência é o representante de Deus aqui na terra. Porque nos dois casos, o pai do filho pródigo é Deus. O filho pródigo é aquele filho que sai da presença de Deus. No caso das 100 ovelhas, o pastor é Deus, e as 100 ovelhas são nós do rebanho. A ovelha que se perdeu é aquela ovelha descuidada, que se afastou um pouquinho do rebanho e agora está perdida, sofrendo, sendo machucada, maltratada lá no campo. Essa que precisa trazer de volta. Então a primeira ideia que as pessoas têm é que uma pessoa tem que fazer esse papel de atrás. Não, na verdade, a alegoria que Jesus contou é que a igreja é responsável por isso. É a igreja no todo, não é uma pessoa só. Não é apontar o dedo para o pastor da igreja, não, é o senhor que tem que ir lá. Não é apontar o dedo para o líder da célula e dizer, não, é você que tem que resgatar a ovelha. Não, é o papel da igreja fazer isso. Porque nós aqui somos o representante de Deus. Para quem que Jesus entregou a chave do céu? Não disse que ele entregou para os apóstolos, disse que ele entregou para a igreja. Quem tinha essa autoridade é a igreja. E eu faço parte dela, eu não estou isento disso. Eu faço parte da igreja. Agora eu vejo uma coisa muito importante, irmãos, para você entender. Como é que eu consigo definir
quando a situação que eu estou enfrentando é uma situação de filho pródigo ou é uma situação de sem ovelhas. É fácil de identificar. Eu vou contar para você o meu testemunho e você vai entender. Quando me converti, alguns anos atrás, eu me converti, entreguei a minha vida para Jesus, comecei a andar com Deus, experimentando esse poder de Deus, sendo abençoado por Deus. Só que eu era muito verde na fé, eu era imaturo na fé. E eu trabalhava numa empresa e a empresa estava fechando. Então o patrão chegou para mim e falou assim, ó, eu já tinha dispensado praticamente todo mundo na empresa. E ele chegou, gostava muito de mim, chegou para mim e falou assim, ó, a hora que você conseguir outro emprego, eu te dispenso. Até então, você fica comigo aí, eu vou pagando teu salário, está tudo bem. Porque era uma época bastante difícil de trabalho, onde eu morava. Então eu comecei a procurar um serviço. Me fizeram uma proposta para trabalhar num supermercado como gerente financeiro do mercado. Salário excelente, né? Eles fizeram a proposta e eu fiz a contraproposta e eles bancaram a contraproposta, porque eles queriam que eu fosse trabalhar lá. E eu fui lá ver o trabalho, conhecer o ambiente, né? Me familiarizar com o pessoal. E aí fizemos os acertos do trabalho. E aí eu disse para eles assim, olha, eu vou para casa, eu vou pensar e amanhã eu dou uma resposta para vocês. E eu embarquei no ônibus para ir para casa e dentro do ônibus eu fiz uma oração. Eu falei assim, Senhor, se esse emprego é da tua vontade, vai ser bênção na minha vida, eu vou chegar em casa, eu vou falar com a minha esposa e ela vai dizer, é bênção. Pegue porque é bênção. Se ela disser que não é bênção, eu não vou pegar, porque daí Deus tem outra coisa para mim. E fui para casa. Quando eu cheguei em casa, que eu falei para ela do emprego, ela na hora disse, não, mas de jeito nenhum, você não pode trabalhar lá. Se você for trabalhar lá, você vai cair na fé, nós vamos acabar se separando, não vai dar certo. Eu conheço aquele pessoal, né? Eles são todos do outro lado, eles vão fazer um monte de trabalho para ti, não vai dar certo, não pega o emprego. O que eu fiz, irmãos? Eu menosprezei aquele voto que eu tinha feito com Deus dentro do ônibus. Não é que eu esqueci, eu lembrei dele, mas eu menosprezei. Eu disse assim, não, mas eu fiz lá, mas eu acho que Deus nem ouviu. E eu falei para ela assim, não, o emprego é bom, o salário é bom. Na época eles iam me pagar, eu ganhava R$300, eles iam me pagar 600, o dobro do que eu ganhava. Falei, não, o emprego é bom, o salário é bom, o local de trabalho é excelente, né? No centro da cidade, vou ter uma sala só para mim. Não, eu preciso sustentar a família, está difícil de emprego, eu tenho que pegar. Desobedeci a Deus e peguei o emprego. Acho que não deu um mês mais ou menos, eu me desviei. Por quê? Porque não tinha mais tempo de ir para a igreja, não tinha mais tempo para nada, irmãos. Eu levantava 5 da manhã, ia para o trabalho e voltava 10, 11, meia-noite. Era só trabalho, era um mercado que abria 24 horas, nunca fechava, direto aberto. Muito movimento, muito trabalho, cheio de problema para resolver financeiro, e eu mergulhava no trabalho, não tinha mais tempo para a igreja, não tinha mais tempo para a família, não tinha mais tempo para nada. Resultado, em um mês estava desviado, afastado de Deus. E aí as coisas começaram a ficar difíceis, quase separamos, eu com a pastora. Só não separamos porque nesse intervalo ela ficou grávida da gente. Senão acho que nós tínhamos separado. Trabalhei quanto tempo lá, irmão? 6 meses. Saí de lá envergonhado, humilhado, sem receber o último mês de trabalho e sem receber os meus direitos de 6 meses. Saí com uma mão na frente e outra atrás. E o pior, afastado da igreja e desviado. Uma época difícil de emprego, Deus abre uma porta de emprego para mim no supermercado do bairro, para trabalhar de repositor e ganhar 150 por mês. Mas é lá, sujo de pó, limpando mercadoria do supermercado, que Deus agora vai começar a fazer uma obra na minha vida e trabalhar comigo. Até esse instante, eu sou um filho pródigo. Deus não vai atrás de mim. Deus não vai atrás. Deus está me esperando, mas não vai atrás. Depois de um certo tempo, um dia estou em casa almoçando, a gente já havia nascido. Estou em casa almoçando, meu sogro entra dentro de casa. Da mesma forma que Deus falou com o filho pródigo dentro do chiqueiro, quando ele olhou para as alfarrobas, e ele lembrou que na casa do pai dele, ele tinha alimento e fartura, e que o pai dele jamais trataria um empregado daquela forma como ele estava sendo tratado. Quando ele olhou para as alfarrobas,
vontade de comer as alfarrobas, Deus falou o coração dele e disse assim: aqui não é teu lugar, volte para casa, que lá é o teu lugar. Da mesma forma, naquele dia Deus falou comigo através do meu sogro. O sogro entrou dentro de casa, não entrou lá para maciar meu ego ou para dar uma promessa para mim. Chegou lá para me abrir os olhos, para mim cair em si. Ele entrou lá e disse assim: eu estava orando essa madrugada, Deus mandou te pegar um recado. Ou tu te arrepende e volta, ou você vai começar a perder tudo que você ama, começando por aquilo que você mais ama hoje. A gente tinha recém-nascido. Eu ouvi aquela voz, ele pegou o recado e saiu. Eu estava sentado na mesa, me levantei da mesa, sentei na cama e me deitei olhando para o teto. Minha esposa chegou do lado e disse assim: pensa bem no que você vai fazer, porque a tua decisão não implica só em você, mas envolve toda a tua família. Todos nós vamos sofrer. O que você vai fazer? Eu falei: não sei. Eu não tinha força nem para orar. Então eu fiz só uma oração em pensamento e disse assim: Senhor, se tu me quer de volta, me leve de volta. Sabe o que aconteceu naquele momento? Eu deixei de ser filho pródigo e passei a ser ovelha e dei o meu primeiro pé. O meu primeiro pé. Porque eu comecei a ouvir o assobio e o cantarolar do meu pastor, do Senhor Jesus. Eu levantei dali e saí para trabalhar. Nós morávamos nas margens, nós éramos ribeirinhos de um canal do mar. Então eu saía da onde morava, bem na beiradinha do rio. Quem não conhece mangue, quem não conhece, não faz ideia do que é. É um valão que tem dia que está seco, tem dia que está cheio de água, invadindo a casa do mundo. Eu saía dali, fazia uma volta e voltava novamente para a beira desse canal do mar, esse riozinho, e tinha uma pinguela para atravessar, que só podia atravessar a pé ou de bicicleta, que eu ia para o meu trabalho. Ali as margens daquele mangue, cheia de carcaças para fita, né, barracos construídos, à margem daquele mangue. Várias pessoas moravam, todas pessoas bem humildes, que haviam pegado um pedacinho de terra ali para construir uma pequena casa. Quando eu atravessei a Carapinguera, lá no fundo, tinha um crente. E no rádio dele estava tocando as 100 ovelhas. Antes disso, nada disso tinha acontecido, porque eu ainda era um filho pródigo. Mas quando eu deixei de ser um filho pródigo e passei a ser uma ovelha perdida, eu comecei a berrar. E Deus começou a falar comigo. Quando cantou o hino das 100 ovelhas, eu parei em cima daquela pinguela. Eu disse para mim mesmo: eu sou essa ovelha perdida e Deus está começando a me resgatar para minha volta. E graças a Deus, Deus me levou de volta para a sua presença novamente. Estou aqui até hoje, graças a Deus. Amém? Eu quero que você se coloque em pé nesta noite. E eu quero orar por você. Eu quero que você primeiro ore, porque é provável que você seja uma dessas pessoas. Mas talvez você não seja.